Sim. E o áudio tá fechado. Carlo, mi senti? Voi mi sentite? Sì, ti sento bene. Lascio il microfono aperto, lo chiudo? No, può lasciare aperto. Ciao Pode Carlo. deixar ele já pode deixar aberto o microfone, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, chegamos no tão aguardado dia 11, né? E nós estamos hoje aqui para fazer uma análise do que foi Non sento. essa audiência. Es- Estamos aqui com a Patrícia, do Comercial Terra Nostra, e estamos com o Dr. Carlo Parisi, diretamente da Itália. Ciao Carlo, come stai? Mi senti, Carlo? Temos algum problema de collegamento aqui, de conexão? Buongiorno, ma non vi sento. Carlo, mi senti? Mi sa che c'è il microfono chiuso, eh? Non vi sento più. Non ti sento. Poxa vida, infelizmente temos um problema de áudio com o Dr. Carlos. Testamos agora há pouco, estava tudo bem, mas não estamos. Não, Carlos, não riesco a sentir-te, é? Como? É mesmo? É. Carlos, mi senti ou não? Não me sente? Il problema è lì, Carlo. Purtroppo è lì, non di qua. Ele saiu da conexão, vamos ver se ele entra novamente, pessoal, e vamos continuar.
Bom, vamos lá, Paty. Você acompanhou também, né? Estamos acompanhando desde manhã aqui, mas na verdade é o que eu estava comentando hoje de manhã. Não tivemos surpresas. Eu acredito que a minha maior surpresa é que a argumentação da parte contrária acabou até favorecendo a nossa defesa, porque na Itália se usa muito um termo que é arrampicar-se sul spec, que é a pessoa tentar subir numa parede de espelho, né? Não vai conseguir nunca. Então ela tenta de toda forma, mas não vai conseguir. Então chegamos à conclusão, novamente, que é amplamente inconstitucional por vários aspectos, e só que agora é evidente, né? Depende do julgamento dos juízes da corte, que teremos que aguardar para ter uma posição mais consolidada. O que você acha, Paty? O que você viu do julgamento até agora? Bom dia a todos. Wagner, realmente o dia que todo mundo estava esperando chegou e nós tivemos um cenário muito positivo. Então, a argumentação muito forte a favor dos descendentes de italianos pelo mundo. E a nossa expectativa agora são os próximos passos. Então, quanto tempo sai uma decisão? A gente tem pessoas falando em 30 dias, 40 dias, menos tempo. Pela importância da matéria, o que a gente pode ter de expectativa para uma sentença? Ciao Carlo, mi sente adesso? Sì, adesso mi sento. Ah, Buongiorno adesso a ci tutti. siamo. Buon Buongiorno dia. Carlo, piacere. Buongiorno, Eh, Carlo. Buongiorno. Allora, Carlo, sono arrivati alcune domande qui da noi. Io Sì, prima parlo in portoghese italiano a te e dopo poi traduco, va traduci. bene? Sì. Dovete scusare il mio italiano, mi scuso in anticipo, ma cerchiamo di farsi capire. Carlo, la prima domanda, quanto tempo? È la domanda di 1 milione di dollari. Quanto tempo? È una bellissima domanda. Ovviamente noi vorremmo dire che già domani potremo avere una risposta. Però, per dire la verità, sulla base della nostra esperienza e sulla base di quelle che sono le tempistiche della Corte Costituzionale, devi calcolare minimo, ma proprio minimo, ma sarebbe già fantastico, 2 settimane, fino a 1 mese e mezzo circa. 2 settimane sarebbe una cosa fantastica, considerando la mediaticità di questa cosa e il grande interesse che c'è su questa domanda che è stata rivolta alla Corte Costituzionale. Speriamo facciano il prima possibile. 2 Perfeito. settimane veramente sarebbe fantástico. Bom, pessoal, eu acredito, o Carlos, ele tem um italiano fantástico, né? Porque a gente sabe que tem vários dialetos na Itália, então tem algumas pessoas que é bem difícil a gente entender, mas o Carlos é muito tranquilo e o italiano muito claro. Mas vamos lá, ele disse que a expectativa de 2 semanas a 6 semanas, seria 1 mês e meio, mas que muito dificilmente em 2 semanas. Mas pode acontecer devido à importância do caso e da repercussão que está tendo na mídia e de toda a comunidade ítalo-descendente do mundo todo, né? Aqui nós temos uma outra... desculpa, pode falar, Paty. Perfeito, Wagner. Mas em relação a essa decisão, nós temos a possibilidade de um resultado favorável a nós, descendentes de italiano, que seria cair a nova lei, a Lei 74 de 2025. Um outro resultado seria ela ser mantida, mas existe a possibilidade de um outro resultado, uma decisão intermediária, de modificação da lei? Essa é uma pergunta que os nossos ouvintes têm uma curiosidade. Carlo, una domanda, no? Che ci hanno chiesto. Sì. Quali risultati possiamo aspettare? Perché si mantiene la legge cade, esiste una decisione intermediaria?
Allora, qui abbiamo soltanto due possibilità. O la legge viene considerata, la nuova legge, la legge 74, viene Incostituzionale. considerata costituzionale o viene dichiarata incostituzionale. Cioè o si torna alla vecchia legge o rimane quella che c'è adesso. Non c'è una via intermedia per dire sì, ma la modifichiamo. No, o è come prima o è come succede dal 28 marzo del 2025. Speriamo di no. Speriamo di no. Eh, Noi no, ovviamente. sicuramente, ma guarda, io certo non posso dire che ho aspettato con tranquillità questo giorno, però una idea, noi che siamo professionisti del diritto, è stata molto chiaro sino dall'inizio che è Dall'inizio, sì, incostituzionale, sino ma dall'inizio, dal giorno. noi, Terra Nostra, noi avvocati, tutti gli avvocati che lavorano con la cittadinanza hanno presentato già qualche migliaio di ricorsi Vero? proprio cercando di attaccare questa legge, ma infatti la discussione dei colleghi Bonato e degli altri colleghi è stata la stessa che noi abbiamo riportato in ogni nostro ricorso depositato dal 28 marzo in poi. Questa legge è chiaramente incostituzionale. Noi lo diciamo Vabbè. dal primo giorno e lo diremo fino alla fine. E vedrai che la Corte non potrà che dire altrimenti. Ovviamente questa è la nostra speranza. Certo. Bom, foi perguntado, né, do resultado e por se tratar de uma corte constitucional, a resposta é que a gente vai ter ou um sim ou um não. Ou vale a nova lei, ou vai cair a nova lei e retornaremos ao estado, né, precedente. Mas o que estava comentando com o Carlos é que a gente, né, nós trabalhamos com o direito internacional, a gente já tem essa percepção desde do dia que foi declarado, né, que foi publicado o decreto, porque era um absurdo atrás de absurdo. Então, acreditamos muito na Corte Constitucional Italiana, que é uma corte que não costuma julgar politicamente, ela julga a letra da lei, e estamos bem otimistas com a derrubada desse decreto inconstitucional. Pati, novo tema. Novo tema. Então, estamos bastante confiantes. As argumentações a favor dos descendentes foram muito firmes, falando bastante de retroatividade, de inconstitucionalidade. Entretanto, precisamos pensar num cenário que não seria tão favorável. Então, no caso de ser mantida a lei, como ficam com relação às pessoas que são descendentes? Então, descendente de italiano, ele consegue entrar com processo? Em que caso ele consegue entrar com processo? Carlo, la domanda è, perché noi dobbiamo certamente aspettare uno dei due risultati, non possiamo cravare che sarà positivo o no. Ma una volta che si mantiene la legge, no? Come devono procedere i itali discendenti? Se viene confermata la legge nuova? Sì. Allora, in questa ipotesi che io considero assurda in diritto, rimarrà la possibilità per accedere al processo di cittadinanza soltanto ai discendenti fino alla seconda generazione, come dice adesso Ossia, la figli No, fino e al nipoti. nonno, figli e nipoti. Massimo il nonno deve essere italiano, non deve avere mai rinunciato alla cittadinanza, è la solita storia che sappiamo, non deve avere un'altra cittadinanza. Questa legge è paradossale, ma se viene confermata è limitata e credo sia in Brasile pure così, fino alla seconda generazione, giusto? Carlo, per dirti la verità, non saprei rispondere precisamente. Non è un caso che trattiamo giornalieramente, non saprei dire. Però è curioso, mi informerò.
Paty, respondendo, né? Aí vai se confirmar aquilo que foi colocado no decreto, que vai se limitar à segunda geração, né? Filhos e netos. Mas é uma coisa realmente absurda, porque desde que nascemos, né? Para quem nasceu numa família italiana, na Itália, eles falam que não, né? Eles não entendem esse vínculo do ítalo-descendente com a Itália. Para eles, o fato de ter nascido com uma outra cidadania cancelou o vínculo com a Itália. E nós sabemos que não é verdade, porque crescemos numa família italiana, numa cidade italiana, com os costumes italianos, então a gente vive a Itália desde o nascimento sabendo que somos italianos. Aí vem uma lei dizendo que não somos italianos mais. Então, é estranho, né? Você nasce com o direito e alguém quer mudar isso com um decreto. E isso é realmente um grande absurdo. Mas, novamente, né? Vamos aguardar a decisão dos juízes para ver se prevalece o bom senso. Mas, Carlo, uma coisa che pensavo, no? Una decisione del genere, no? Che una volta che la Corte Costituzionale decide di mantenere, di dichiarare costituzionale il decreto, no? È una cosa molto grave per la Corte Costituzionale, vero? È un precedente pericoloso, che dici? Perché adesso andrà male per l'italo-discendenti. Però è una decisione molto complicata che dice tanto della Corte Costituzionale. Sì, Che pensi? allora io penso che la Corte Costituzionale italiana sia una delle giurisdizioni Perdemos a più conexão. importanti, Eu, più pelo menos, serie. perdi a conexão com o Carlos, Mi não estou sentite? ouvindo. Mi senti? Algum problema técnico. Non ti aqui, sento pessoal. più io, Pode Wagner. ser com o meu telefone. Eu vou. Você está ouvindo o Carlos? Sim, sim. Então eu vou Mi sair, sentite? tá? E vou entrar novamente. Continua. Pessoal, Wagner está entrando novamente aqui na nossa live, vai entrar, mas só para darmos continuidade. Então, em relação ao que o Wagner falou, de ser um absurdo uma pessoa que nasce italiana e, de repente, vem uma nova lei e muda esse direito, uma pessoa que, desde a infância, se identifica com a comunidade italiana. Quero destacar uma frase que nós tivemos hoje, do avvocato Caruso, que ele vai falar que o procedimento de cidadania, ele serve apenas para reconhecer um direito que já existe. Então, é muito o que falamos aqui na Terra Nostra sobre o processo de cidadania. Ele não é um pedido de cidadania, é um reconhecimento de um direito. Então, a pessoa já nasce italiana. Então, por isso que hoje nós tivemos uma audiência com uma matéria tão importante, porque nós temos milhões de descendentes. Nós tivemos um momento de imigração que milhões de italianos vieram para a América, especialmente a América do Sul, Brasil, Argentina, e constituíram família aqui. E hoje nós temos os filhos, netos, bisnetos de italianos que se identificam como italianos e, de repente, perdem essa conexão. Às vezes, para quem está fora, não consegue visualizar que aqui no Brasil nós temos festas italianas, nós temos a tradição mantida na nossa culinária. Então, nós temos esse momento muito, muito importante, né? Então, as perguntas, elas são muito relevantes para nós. O que acontece agora? Estamos aguardando uma decisão. Mas, estão me ouvindo? Perfeito. Wagner está entrando novamente. Olá, pessoal, vocês me ouvem?
Carlo, mi senti? Sì, ora sì. Vocês estão me ouvindo ou não? Ti sento. Tu mi senti? Carlo, mi senti? Sì, sì. Tu mi Wagner, senti, vamos Wagner? dar Temos continuidade. problema. Não está Vamos ouvindo. continuar por aqui. Não tá, né? Como? Eu não estou ouvindo ninguém. Pessoal, vocês me desculpem, mas eu não estou tendo o retorno no meu fone. Então, eu vou estar falando com vocês, mas eu não tô ouvindo. Fica ruim. Luciana, mi sentite? Pessoal, vamos ter que improvisar, tá? É ao vivo, então isso acontece. Deixa eu dar uma olhada. Deixa por aqui. Tem como pode chamar esses clientes. Não, né? Vamos lá? Ouve Ah, agora? agora sim. Perfeito. Mi Então vamos sentite? Voi continuar, mi sentite? Wagner. Adesso ti sento, Carlo. Ok. Ho avuto un problema, Carlo, con il mio... È non il bello della sentivo, capito? diretta. Succede, dai. No, ma io prima dicevo, no, che sarà una vergogna per la Corte, no? Che dici, Carlo? Dico che la Corte Costituzionale è una giurisdizione realmente seria, realmente importante in Italia, perché decide proprio su quelle che sono le norme a fondamento dello Stato italiano. Quando parli di corti costituzionali serie, parli di quella italiana, non Carlo, perché Sì. mi sono un po'... Ah, ho capito. Italiana, assolutamente. Io la considero la più importante, la più seria in assoluto, perché decide delle norme che sono a fondamento dello Stato italiano, che è la nostra Costituzione. Se è stata fatta dal Parlamento una legge che viola in ogni senso i diritti costituzionali acquisiti con la nascita, non può venire un decreto a togliermi un diritto che io ho acquisito quando già sono nato. È una cosa assolutamente illegittima. E la Corte Costituzionale in questo sarà chiara, decisiva e secondo me non potrà dichiarare questa legge costituzionale. Sarebbe un paradosso pericolosissimo, non solo per i discendenti italiani all'estero, ma in generale, perché se passa l'idea che il Parlamento una mattina si alza e cambia i diritti degli italiani che già avevano acquisito, non è più uno Stato che funziona, secondo me. É vero. Bom, pessoal, o Carlos estava falando uma coisa aqui que eu gostaria muito que ele estivesse falando da Corte Constitucional Brasileira. Mas ele falou que a Corte italiana, como a gente já sabe, é uma corte que não é política. Ela decide em base à Constituição. É uma corte séria e muito respeitada. Coisa que a gente não está acostumado há algum tempo, né? Mas ainda bem que hoje a gente está falando da Corte Constitucional Italiana e que a gente pode ter fé, né, e acreditar que o direito vai prevalecer. Mas vamos lá. Pessoal, me passaram aqui algumas perguntas. Vamos lá. È una domanda. Carlo, una volta deciso, no? Da quando parti questa decisione? Da quando decide è decisa ed è tutto quello che è stato iniziato come ricorso sarà deciso con la vecchia o con la nuova legge. Dalla pubblicazione, vero? In pratica, se la Corte dichiara corretta questa legge, si prosegue con l'idea della doppia delle due generazioni. Se la legge cade, rimane il diritto per tutti quelli senza limiti generazionali. Bom, então è immediata. A pergunta, né, foi com essa decisão de hoje, né, quando vai começar, quando entra em vigor? É simples, né, gente? Porque se ela for declarada inconstitucional, volta a ser o que era antes. E se
realmente ela mantiver a lei, vale a data do decreto. Paty, você queria perguntar alguma coisa? Sim, falamos anteriormente a respeito da confiança que nós temos na corte, mas uma decisão tomada gerou algumas dúvidas, porque o que foi julgado vem a partir dos tribunais. Torino, Mantova e Campobasso trouxeram questionamentos a respeito da nova lei e sua constitucionalidade. Mas a corte, ao invés de reunir esses questionamentos, essas demandas numa única audiência, fez a divisão, a distribuição. Então, hoje nós tivemos a respeito dos questionamentos de Torino. Depois ainda teremos Mantova e Campobasso. E o que a gente pode esperar, por exemplo, no resultado favorável agora, na audiência de hoje, a respeito de Torino, para as demais audiências? Bom, Paty, eu vou primeiro colocar o meu parecer, depois a gente fala com o Dr. Carlos. Se tratam sempre da mesma matéria, né? Por se tratar da mesma matéria, eu acredito que, uma vez derrubado o decreto agora, perde sentido os outros questionamentos dos outros tribunais. Mas, Carlo, la domanda è, oggi stiamo parlando del questionamento di Torino, no? Sì, Torino che poi è identica a quella di Campobasso, che è la stessa cosa. Quella di Bravo. Mantova è una cosa un po' diversa che sarà poi discussa, riguarda un altro aspetto che dovrà affrontare la Corte. Sì, però non la retroattività, non è, stiamo parlando, Campobasso parla sempre della incostituzionalità Identica. e Sì, da sì, sì, irretroabilità della sì, legge, no? sì, Una sì, volta sì. Poi- che cade che la decisione decide che è incostituzionale, Campobasso non c'è più senso, vero? No, cade pure l'irretroattività, ma voglio dire, Wagner, noi abbiamo avuto già diverse sentenze che vanno contro la richiesta di retroattività di questa norma, perché addirittura lo Stato italiano diceva che la nuova legge andava applicata anche a chi ancora non aveva discusso il ricorso, ma questo secondo me è una questione già abbondantemente superata, la retroattività. Certo. Carlo, un'altra cosa che è strano, Sì. no? Nelle sentenze che siamo abituati noi, da 2014 ormai, siamo stati uno dei primi a entrare con questa richiesta, no? Alla fine viene una frase che è molto chiara. Cittadino italiano dalla Dalla nascita. nascita. Sulla sentenza è già scritto, allora Sì. se o non c'è senso tutto quello che hanno fatto fino adesso o non so cosa dire. Certo, ma è quello che ti dicevo prima, se io sono nato adesso e adesso la legge mi permette di vantare un diritto, mi dà un diritto, quel diritto non può essere cambiato perché io l'ho acquisito con la nascita e ormai sono nato. Certo, e non se ne parla, in queste pratiche non se ne No. parla di acquisizione della cittadinanza, e sì di riconoscimento della Riconoscimento cittadinanza. dalla nascita, sì. Esattamente. Queste sono le frasi contenute in tutte le sentenze dove c'è la richiesta di riconoscimento. Não é isso, Paty. Principalmente de Campobasso, né? Mantova tem outros questionamentos, mas que não tem a ver com o limite geracional e retroatividade. Uma vez julgado inconstitucional agora, a ação de Campobasso não tem mais sentido, né? E é o que a gente estava falando aqui agora, a sentença, né, até agora, ela vem no final dizendo é cidadão italiano dalla nascita. O que é? O que quer dizer? Que é cidadão italiano desde o nascimento. Aí vem um decreto e fala, não, você era italiano desde o nascimento, não é mais. Estranho, né? Então, mas eu acho que a gente pode acreditar realmente na Corte Constitucional e esperar um bom resultado. Está todo mundo muito confiante e hoje, e depois de hoje, mais confiante ainda. Perfeito. Continuando aqui com as perguntas da audiência,
Temos uma dúvida a respeito de uma pessoa que está com o processo em andamento, audiência marcada para junho, deu entrada em 2024, e pergunta se ainda vai ser julgado pela lei antiga. Bom, eu vou responder, depois a gente vê o parecer do Dr. Carlos. Toda lei nova, ela não pode retroagir para prejudicar o paciente. Então, uma lei nova, ela pode retroagir sim, muita gente não sabe disso, mas ela pode retroagir para beneficiar e nunca para prejudicar. Então, essa lei, quem entrou em 2024 ou mesmo em 2025, antes do decreto, mesmo que a lei seja declarada constitucional, continua tendo direito. Tá? Carlo, la domanda è: una persona che è entrato con la pratica prima del decreto, no? Se la legge viene dichiarata costituzionale, Dio permetta Non di no, cambia però nulla. non cambia No, nulla, no. vero? Lui viene, tutte le persone che diciamo hanno iniziato il processo o avevano tentato di prenotarsi con l'appuntamento al consolato prima del 28 marzo del 2025 saranno giudicate con la legge vecchia, anche se la legge nuova sarà confermata. Ma in questo ho un dubbio. Anche quelli che hanno avuto la prenotazione, no? Ai Sì. diversi consolati italiani nel mondo, dici Sì. che sarà accettato? Hanno diritto Non è che farà partire una nuova discussione. Allora, no. Io sono pienamente convinto che chi aveva iniziato l'iter per vedersi riconosciuto il proprio status di cittadino italiano, gli verrà applicata la vecchia legge. Perché è stato proprio, lo dice il decreto, chi ha iniziato, ma non è specifico se l'iter giuridico o l'iter amministrativo, dice chi ha iniziato ha diritto, chi non ha iniziato non ha più diritto. Sì, in un scenario, no, che disastrosamente venga dichiarata costituzionale è una buona notizia, no? Sì, perché tutti quelli che erano già prenotati al consolato, avevano provato a prenotarsi, possono dimostrare allo Stato italiano, ma guarda che io ci ho provato e purtroppo l'appuntamento ancora non mi era stato fissato e via dicendo. Certo. Bom, a pergunta da parte, né? Realmente o Dr. Carlo tem o mesmo pensamento que o meu, não afeta nada aquelas pessoas que entraram com o processo antes do decreto. E, inclusive, ele acrescentou que mesmo quem fez a inscrição na fila do consulado, entende-se que ele iniciou o processo de cidadania, porque ali ele demonstrou a sua vontade em exercer o direito. Então, como a lei diz que quem iniciou e não especifica se foi jurídico, administrativo, entende-se que foi iniciado sim. Ali ele manifestou a vontade e só não foi efetivada por incompetência do governo italiano. E essa de incompetência do governo italiano é por minha conta e não da do Dr. Carlo Parisi. Perfeito, Wagner. Então, é muito importante quem já tem o protocolo do pedido no consulado, tá? Pessoal, isso conta como uma tentativa de dar início à cidadania italiana, que não foi atendida pelo consulado, mas houve a tentativa por parte do descendente. Tem aqui uma pergunta, a qual nós já respondemos, mas para reforçar. Se a lei é aprovada, então mantém-se a Lei 74 de 2025, apenas filhos e netos continuam com direito à cidadania italiana? Sim, uma vez que declarado constitucional, vale o que está no texto da lei, que o direito termina na segunda geração, ou seja, filhos e netos. Perfeito. Tem uma outra pergunta que nós também já abordamos um pouco, que seria se houvesse um cenário em que a lei volta para o Senado para refazer ou retificar, e aí, no caso, quem deu entrada depois do decreto ainda poderia ter o direito?
Desculpe, eu não entendi a pergunta. No caso, qual é a decisão da Corte Constitucional? Seria o caso de ser refeita essa lei, mas a gente já abordou que a decisão é sim ou não. Vamos lá. O que acontece é que essa lei ela vai ser declarada constitucional ou inconstitucional. Uma vez declarada constitucional, os maus venceram e aí está limitada a geração. No caso de ser declarada inconstitucional, podemos esperar que não vão parar de tentar. Com certeza virão outras tentativas, com certeza mais elaboradas, para não cair em tantas inconstitucionalidades que caiu esse decreto, mas eu tenho certeza absoluta que eles continuarão tentando e aí poderemos esperar novidades para frente. Carlo, una domanda, no? Sì. Una volta che sia dichiarata incostituzionale, Sì. vita che segue, no? Ritorna tutto come prima. Sì. Sicuramente cercheranno di fare una nuova legge, no? Sì. No, non si fermeranno, no? Perché la legge è già in progetto, ma già da tempo, perché loro lo sanno che quella che hanno fatto non è incostituzionale. È in lavorazione, sarà fatta bene, però ci sarà sicuramente un periodo fino a quando sarà pubblicata ed entrerà in vigore, in cui sarà applicata pienamente la legge vecchia. Poi si fermerà. Perché, come dicevo, no? I cattivi non si fermano mai, no? No. Cercheranno di fare qualcosa per limitare, però questa decisione sarà un marco importante nella storia dell'Italia discendente nel mondo, no? Sì. Perfeito. Então, pessoal, qual que é a nossa expectativa? Expectativa positiva, que esteja declarada inconstitucional. Mesmo assim, com esse cenário favorável, a gente precisa se precaver de mudanças futuras. Então, cai a lei. É importante se organizar e entrar com o processo de cidadania, pois lá na frente pode vir uma outra mudança e mais bem estruturada. Tá? E voltando aqui para as perguntas da nossa audiência, e quem iniciou o processo há pouco, né? Quem já tem o processo protocolado, mas foi protocolado após o decreto, o que pode aguardar, e quem, a gente é cedo ainda para dizer, né, Wagner, com relação a esses processos que estão em andamento, processos novos, porque a gente precisa aguardar a sentença lá da corte. Na verdade, a gente tentou ser o mais transparente possível desde da publicação, da aprovação, da conversão do decreto em lei, para deixar claro para o cliente que agora numa briga judicial que podia tanto terminar com a cidadania quanto com uma cidadania negada. E aí, mesmo nesse cenário, a gente reafirmou o nosso compromisso público de devolução de honorários caso essa cidadania venha negada, né, por uma sentença negativa. Então, o que os clientes podem esperar da Terra Nostra é que sejam cumprido tudo que foi acordado, mas sempre com esperança agora que a Corte tome uma decisão sensata e que derrube o decreto da vergonha, né? Que se tornou de uma lei da vergonha, né? Perfeito. Wagner, então recebemos mais uma pergunta sobre a nossa expectativa. Ao longo desse nosso encontro com a audiência, temos falado que a nossa expectativa é favorável. Então, pessoal, nesse momento, o que nós acreditamos é que a lei vai de fato cair, né? Teremos uma decisão, nossa confiança na corte é muito alta, o tema, a matéria a ser discutida, ela é muito importante, influencia a vida de milhões de pessoas, então é a decisão mais importante que nós temos até agora sobre cidadania italiana, e caindo a lei,
Então, as pessoas voltam a ter o direito à cidadania. Então, são as pessoas nascidas até hoje. O que a gente pode falar a respeito dessa matéria, quem nasceu até hoje? Bom, pessoal, eu me mudei para a Itália, né, como alguns sabem, em 1990, e comecei meu processo de cidadania. E naquele momento falavam da mudança da lei. Então, eu fiquei até um pouco abismado quando, no ano passado, muitos advogados, muitas empresas que trabalham, né, nessa área, estavam surpresos com a mudança. Gente, a gente sempre soube que ia mudar, não sabia quando, em que grau. E agora, mesmo com essa lei não sendo declarada inconstitucional e perdendo vigor, né? A minha ideia continua a mesma. Eles não vão parar. Por quê? Eu vou até usar essa pergunta para esclarecer um ponto. Por que eles querem terminar com a cidadania? Eles não querem brasileiro lá? Gente, não tem nada a ver. O brasileiro, eu acredito que seja um dos imigrantes, né, mais bem-quistos na Itália. A gente se insere na comunidade italiana como verdadeiro italiano. Os filhos vão para a escola, temos a mesma religião, temos os mesmos hábitos alimentares, somos muito parecidos, somos descendentes, né? Então, não muda nada para eles. E tem um outro detalhe, a maioria dos brasileiros que se mudam para a Itália são pessoas que já estudaram, têm uma vida formada aqui e eles só levam benefícios para a Itália. Então, não tem nada a ver com xenofobia, não tem nada a ver com não querer o imigrante ítalo-descendente. Tem a ver com uma ineficiência do Estado. Eles tentaram fazer através de via consular, não conseguiram. Eles abriram para fazer administrativa, não conseguiram também. A gente, isso não foi opção dele, foi opção nossa, entramos judicialmente, eles não têm capacidade de atender os tribunais. Então, essa lei foi para mudar e tentar resolver uma ineficiência do Estado, que não funcionou. E agora, do jeito que eles estão prevendo a nova lei, isso é uma opinião pessoal minha, não vai funcionar de novo. Porque, infelizmente, para o Tajani, quem entende de cidadania italiana são empresas como a Terra Nostra, que trabalha há 25 anos, e outras muito competentes no mercado que entendem de verdade. O governo italiano, eles estão, em vez de trabalhar com o governo mínimo, eles querem abraçar tudo e não têm a capacidade técnica para fazer. Simples assim. Perfeito. Pronto, já desabafei, Paty, pode falar. Ótimo desabafo, Wagner. Então, resumindo aqui, sobre a pergunta de retroatividade, tá? A audiência tem essa dúvida. Quando eu falei dos nascidos até hoje, a gente fala das pessoas que nasceram tendo direito à cidadania italiana. Então, é muito importante preservar esse direito. Nasceu como italiano, preserva esse direito. É verdade, Paty, eu falei de tudo menos da tua pergunta, né, da tua resposta, mas vamos lá. Não, mas eu indiretamente eu respondi por quê? O fato de essa lei cair não quer dizer que eles vão parar com a tentativa. Então, quem tem esse direito, a lei caiu, gente, processo de cidadania, porque é aquilo que eu venho falando há anos, vai mudar a lei e muita gente que tinha direito não vai ter mais. Então, é muito importante, quem tem, é claro, nesse ponto eu defendo muito o governo italiano, porque não é uma lei que é para beneficiar todo mundo. Eu acho que quem tem que ser beneficiado é quem ama a Itália, quem vive a Itália, quem tem família italiana de verdade, e não por um comodismo. Aí, gente, espero que não façam corte disso, mas eu concordo até com o Tajani, tá? Embora seja um direito você ter o passaporte para ir para Miami, não é esse o objetivo. O objetivo é de quem é apaixonado pela Itália.
E o Brasil, mesmo quem não é descendente italiano, é apaixonado pela Itália. E isso não é um privilégio do Brasil. O mundo é apaixonado pela Itália. Então, se você é apaixonado pela Itália e tem esse direito, aproveite quando essa lei cair e vamos fazer o processo de cidadania. Mas eu não estou falando faça com a Terra Nostra. Claro que vocês vão fazer com a melhor, né? Então vai ser bem atendido. Mas procurem uma outra empresa, façam administrativamente, se eles conseguirem se organizar, mas façam esse processo, porque é um legado fantástico para os filhos, tá? E manter a nossa história viva. Espero ter respondido agora. Maravilha, respondeu sim. Obrigada, Wagner. Temos ali mais algumas perguntas da audiência, Wagner. Vamos lá. Perfeito. Ok. Uma pergunta agora para o nosso advogado, Carlo Fernando Parisi. Se já foi visto um cenário parecido com essa tentativa de limitação da cidadania, de um direito à cidadania italiana. Então, se o senhor Carlo Parisi já viu uma tentativa, um cenário parecido com esse na cidadania italiana. Carlo, è già capitata nella storia, no, della cittadinanza italiana un altro tentativo di barrare, diciamo, di togliere il diritto agli italo-discendenti? C'è stato moltissimi anni fa, credo nel 2009, ma già la Corte Costituzionale era intervenuta in merito e ha deciso, sostenendo che la legge italiana andava bene per la cittadinanza. È già stata superata, non era proprio così, ma era una cosa simile. Grazie Carlo. Em 2009, né, teve essa tentativa, mas foi julgado pela Constitucional e já foi resolvido naquela época já. E tivemos também, Carlo, abbiamo avuto anche la grande naturalizzazione, no? Sì, ma quella era una questione un po' diversa, c'è stato un attacco, però non si parlava di costituzionalità. Loro sostenevano che con la grande naturalizzazione in automatico i discendenti che si erano trasferiti in Brasile in un certo periodo storico erano tutti diventati brasiliani, rinunciando automaticamente alla cittadinanza italiana. Questo è stato contestato da noi, ma poi superato dalla Corte d'Appello fino alla Cassazione, che hanno confermato che la grande naturalizzazione non esiste. È vero, io ritorno a quella, una frase... Sento un rumore. Non mi sente bene? Adesso si è fermato, no? Sì. No, era fuori dallo studio qua. No, è ritornato, mamma mia. Carlo, ritorno a dire, no? È un arrampicarsi sugli specchi, no? Mi senti? Sì. È un arrampicarsi sugli specchi, perché quella grande naturalizzazione è stata un'altra cosa che è stata veramente assurda, no? Sì. È stata risolta in questo tempo. Carlo, ti chiedo un attimo perché c'è un rumore, un gran rumore qua, stai sentendo, Cos'è? no? Un aspirapolvere, uno con un motorino? No, no, è fuori dall'ufficio, si vede che stanno facendo dei lavori che non erano Va bene. Stiamo cercando di individuare per chiedere la cortesia di mettere per un... Vediamo, Carlo, se abbiamo altre domande qua. Sì. Sim. Temos perguntas, Wagner, a respeito dos filhos menores, tá? Então, primeiro caso, se vir a cair a lei e quem fez a inclusão dos filhos menores, como que fica a questão? Se for aprovada, no caso de italiano reconhecido, se é possível entrar na justiça para passar a cidadania para o filho de um italiano reconhecido, ao invés de ser por benefício de lei, como é feito pelo consulado. Espera, deixa eu entender melhor a sua pergunta. Caso a lei seja declarada constitucional, como se poderá ser feito o registro de filho menor,
filho menor sem ser por benefício de lei, porque hoje é previsto que o menor ele entra pelo consulado como benefício de lei. Ele não tem o mesmo reconhecimento que o seu genitor. Aí, no caso do genitor italiano... Boa pergunta. Carlo, una bella domanda. Diciamo che sia dichiarata costituzionale, no? I minorenni, no? Possono avere la cittadinanza riconosciuta una volta che il genitore è stato dichiarato italiano? Allora, guarda, adesso è intervenuto il Parlamento dicendo che i minori dei discendenti possono fare richiesta tramite consolato fino al 2029. Hanno modificato questa cosa. Anche in costanza di questa nuova legge, loro lo possono ancora fare fino al 2029. Dal 2029 in poi, se un figlio minore di un italiano, riconosciuto italiano, io vedo un'altra strada, che è quella con il Ministero degli Esteri, è quella che abbiamo già fatto qualche volta, di chi ha già acquisito la cittadinanza italiana per discendenza e la vuole trasmettere ad una generazione, 2 generazioni sempre. Però ad oggi la strada è quella del consolato con l'intervento che ha fatto il Parlamento ultimamente. Grazie, Carlo. Não, o Dr. Carlo disse que, porque a lei, o Ministério interviu e os consulados agora, eles estão aceitando, né, até 2029 a inscrição dos menores. Houve a mudança no prazo. Mas depois de 2029, eu penso como Carlo, porque você é cidadão italiano, você tem um filho menor, você vai poder transmitir para esse filho menor e para o filho dele, que vai ser o seu neto. Porque, se não for assim, a gente está falando de um cidadão italiano de segunda categoria. Exato. Então, está diferenciando o cidadão italiano reconhecido do cidadão nascido na Itália. Aí a gente vira um cidadão italiano de segunda categoria, e aí eu acho que tem que se falar em constitucionalidade de novo. De novo, entra numa nova discussão a respeito de diferenciar. Hoje a discussão está sendo quem protocolou até uma determinada data um processo ou não, entrando antes ou após um decreto. Então, como que você tem direitos diferentes só por conta da data de entrada de um protocolo, e se houver essa questão de não poder transmitir um italiano reconhecido a seus descendentes, a gente entra numa nova questão de diferenciação, porque uns podiam e agora não pode, tem 2 tipos de cidadania italiana. Dicevo, Carlo, perché diciamo che un cittadino italiano riconosciuto, no? Italo-brasiliano, che oggi ne ha 20 anni, non ha dei figli, no? Però avrà dei figli nel 2030, 35. Com'è possibile un cittadino che è nato a Roma passa il diritto della cittadinanza al figlio e un cittadino che è italiano però è nato in Brasile non passa il diritto al figlio? Allora, questo ci metti in una cittadinanza di seconda categoria, diciamo. Sì. Vero? Sì. Ha che si parlare in costituzionalità un'altra volta, no? Sì, si ritorna. È la stessa cosa che abbiamo sempre detto, perché se io ho un figlio che è nel mio ricorso iniziato prima della nuova legge e dopo mi è nato un altro figlio, com'è possibile che 2 figli dello stesso padre italiano, uno sia italiano e uno sia brasiliano? Bravo. Non è possibile, per questo è tutta questa legge è sbagliata dall'inizio alla fine. Grazie, Carlo. Prego, Fabio. Não, é como falou o Dr. Carlos, por exemplo, alguém, né, que colocou o seu filho no processo é reconhecido. Nasce um outro filho, E não tem como é mais. que você explica para ele que toda a família é italiana, o irmão é italiano e ele é filho do mesmo pai italiano e não é italiano? Não tem nem como explicar. Não tem nem como Imagina, explicar. por aí já dá para saber, né, E da inconstitucionalidade e da incongruência da lei. eu concordo com o Dr. Carlo falando que desde o início essa lei está completamente errada, né, equivocada. Então a gente tem vários casos em que a gente pode imaginar esse cenário, que um pai tem um filho, tem reconhecimento, fruto do mesmo pai, um filho sem reconhecimento, né?
Familiares que já fizeram o processo anteriormente têm o reconhecimento, descendentes do mesmo italiano, e agora os outros não têm o direito? Fica realmente difícil até para explicar. É absurdo, né? Uma dúvida que o pessoal tem é a respeito se o Dr. Carlo Fernando Parisi é o advogado responsável pelos processos da Terra Nostra lá na Itália. Bom, essa eu vou responder antes. Sim, o Dr. Carlo Parisi, junto comigo, sou advogado inscrito na Itália, somos responsáveis pelos processos da Terra Nostra Cidadania na Itália. Perfeito. E retomando uma questão um pouquinho anterior, do benefício de lei, que é o comentário aqui, é que é uma afronta. Por que não fazer o filho de um cidadão italiano reconhecido ser o processo correto, de ser um italiano tal qual o seu pai? O que motivou a esse benefício de lei? Caro, la domanda è perché questo riconoscimento del minorenni non è fatto tramite iuris sanguinis, e sì con... Si è sparito di nuovo. Si è sparito. Mi sente adesso? Sì. Senza toccare niente, non è... Sì. No, niente, dicevo, no? Che questo figlio di cittadino riconosciuto può fare l'iscrizione al consolato e può diventare italiano per beneficio della legge e non iure sanguinis come il genitore, come il padre, no? No, può Secondo fare te? la iure sanguinis in maniera diversa, partendo dal padre, che però il padre non è nato in Italia, è naturalizzato perché ha acquisito la cittadinanza iure sanguinis. Quindi dovrà fare un ricorso con esclusiva competenza territoriale del Tribunale di Roma, citando il Ministero degli Esteri. È una pratica un po' diversa. Ne abbiamo 2 o 3 di queste qua noi pendenti. Sì, ma io fammi chiarire soltanto alle persone che ci sentono, perché naturalizzato in Brasile è quando la persona non ha il diritto e acquisisce il diritto tramite tempo di residenza nel paese, tutto quanto, hai capito? Iuris sanguinis no, Sì, è soltanto... iure sanguinis, sì. Sì. Quando io intendo naturalizzato vuol dire che è diventato italiano iure sanguinis. Sì. Pessoal, quando o Dr. Carlo Parisi fala naturalizado, não tem o mesmo sentido de naturalizado para gente, né? Porque quando a pessoa vai ter a cidadania por matrimônio, ela vai ser naturalizada. É diferente do iure sanguinis, isso. Mas só para esclarecer só. Vamos lá para a próxima parte. Hoje, nossa, o pessoal, o Tajani agitou, né, o mundo da cidadania. Parabéns para o ministro. Sim, muitas dúvidas, muitas dúvidas. Continuando com relação ao assunto de filhos menores. Aqui a pergunta é: temos um processo que foi protocolado em abril de 2024, a audiência foi agora dia 2/3/2026, mas a minha filha não entrou no processo porque ela nasceu no decorrer do processo. Se ela terá direito, ela nasceu em 2024. É o que a gente falou, né, no assunto precedente, vai ter agora até 2029, então ela vai poder ser inscrita tranquilamente pelo consulado. Se é que se pode dizer tranquilamente pelo consulado, né? Porque principalmente o consulado de São Paulo, nada é tranquilo, né? É sempre muito trabalhado e às vezes até o cliente não entende, né? É só um agendamento para o passaporte, é só uma inscrição no AIRE, é só um matrimônio, uma cidadania por matrimônio, mas nada no consulado de São Paulo é tranquilo. Então é tudo muito trabalhado. Exato. E também é muito trabalhado com relação ao tribunal italiano. Então, temos aqui uma reclamação de demora do processo, né? O tribunal demora em agendar a audiência, a data da audiência é muito distante. Então, o pessoal tem falado, isso também tem a ver com a expectativa que o decreto Tajani trazia de uma diminuição dos pedidos
que não foi observada e os tribunais continuam cheios. Wagner, quer fazer um comentário a respeito dos tribunais italianos atualmente? Bom, é muito simples, porque com esse decreto eles acharam uma solução milagrosa, ou seja, uma solução fácil para um problema difícil. Eles acreditaram que, assinando um pedaço de papel, eles resolveriam o problema de consulado, problema de comune e problema de tribunal. Só que foi um grande tiro no pé, porque de um dia para o outro eles acabaram com a fila do consulado, eles acabaram com a cidadania administrativa e, consequentemente, o que aconteceu? Os tribunais foram abarrotados de causas. Aumentou exponencialmente o número de causas nos tribunais italianos. E isso porque o brasileiro não desiste nunca, né? Eles imaginavam que com um decreto todo mundo ia falar: poxa vida, não tenho mais direito. Aconteceu exatamente o contrário. Todo mundo foi atrás do direito e estamos brigando. E hoje aí foi esse julgamento que vai dizer que todo mundo estava certo e fizeram bem em correr atrás do seu direito, porque se é constitucional, é o nosso direito por sangue e desde o nascimento. Mas, claro, agora a gente tem que esperar, inclusive, tempos longos em tribunais, porque uma vez que o decreto caiu, a lei caiu, a procura vai aumentar, porque quem tem vontade realmente de recuperar a cidadania italiana, o reacquisto da cidadania italiana, tem que se movimentar. Os tribunais vão ser abarrotados ainda mais de causas, principalmente da região Vêneto, porque é de onde vieram a maioria dos italianos para o Brasil, e a gente pode esperar tempos maiores. Quem tiver vontade de entrar no processo vai ter que ter muita paciência e acreditar muito na competência da assessoria e dos advogados. E no nosso caso, né, eu, advogado aqui, escrito no Brasil, Portugal, na Itália, Dr. Carlo Parisi, advogado super competente na Itália. Então, eu acho que vocês têm que confiar em seus advogados, em suas assessorias e aguardar os tempos, porque podemos esperar tempos maiores. Pessoal, e um lembrete: acompanhe as nossas redes sociais, todas as atualizações serão passadas. É muito importante para o descendente de italiano acompanhar, especialmente nesse momento, se planejar, se preparar para as próximas etapas. Desculpa, pode me falar? E falando para o pessoal acompanhar as redes sociais da Terra Nostra, nosso Instagram sempre com novidades, TN News, que a gente sempre solta todas as novidades, os acompanhamentos a respeito do cenário lá na Itália, aqui no Brasil também, tudo que envolve documentação e processo de cidadania. Bom, agora, gente, até a decisão final, realmente, a gente vai estar muito atento, muito em cima do caso, né? Para poder levar informação para vocês em tempo real e para tranquilizar todo mundo, porque se a Terra Nossa continuou forte, continuou trabalhando, é porque acreditamos muito na decisão da Corte Constitucional. E vamos estar aqui passando todas as informações para vocês em tempo real. E qualquer dúvida, estaremos à disposição aqui. Perfeito, Wagner. Muito obrigada. Eu acho que por hoje é isso. Dottor Carlo, grazie mille del tuo tempo lì. Grazie a voi e speriamo di avere una risposta presto e positiva. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Pessoal, até a próxima.